Pode ser, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para uma transmissão. Estaremos trocando algumas informações com os irmãos, coisas que são relevantes e necessitam de serem tratadas. Eu quero, antes de qualquer coisa, fazer, como nós fazemos sempre, uma oração para iniciarmos esta transmissão. Pai querido e santo, muito obrigado, Jesus, mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela honra de termos, Deus, esta oportunidade de poder compartilhar, Senhor, um pouco da Tua palavra com os Teus filhos. Sabemos, Deus, que estamos vivendo dias difíceis, mas a Tua igreja, Senhor, precisa prosseguir. Os Teus filhos, Senhor, precisam se manterem firmes, constantes, Deus, e diante do quadro em que estamos vivendo, Deus, das dificuldades que estamos observando, sabemos, Deus, que somente o Teu Espírito Santo pode ser o nosso orientador. Que a Tua palavra, Jesus, seja para nós hoje, não somente alimento, mas principalmente uma bússola, nos direcionando, Senhor, ao caminho certo, para que não erremos, Deus, o nosso alvo, o nosso objetivo. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero estar compartilhando com os irmãos uma palavra que foi dita pelo apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios. Mas antes de falar, o texto propriamente dito, eu quero fazer algumas aplicações que eu considero que sejam relevantes. Porque nós estamos tratando com a igreja, com o corpo de Cristo, com a noiva, e precisamos então entender uma coisa que é importante. O que define a igreja de Cristo? É uma pergunta básica para a gente começar o nosso bate-papo aqui, o nosso argumento, do que vamos falar. O que é que define a igreja de Cristo? E eu pensei aqui algumas coisas e a primeira, eu acho que um resumo básico e claro e fácil para a gente entender o que define a igreja de Cristo é o cristão. Eu não vejo hoje melhor definição para dar à igreja do que esta palavra, cristão. Os cristãos são os que definem a igreja de Cristo. Porque erradamente usamos que igreja seja o templo. Aí falamos, vamos à igreja? Você vai à igreja? Você está na igreja? E basicamente todo mundo já sabe que é uma aplicação errada para o termo. O correto é dizer ao templo. E o que é igreja então? A igreja é o indivíduo, é o cristão propriamente dito. Mas por que eu usei a palavra cristão? Porque cristão define melhor o indivíduo. Se igreja é um cristão, então eu preciso entender o que é o cristão. É interessante que em Atos capítulo 11, versículo 26, trata Lucas, doutor Lucas, ele escreve que em Antioquia, os discípulos foram primeiramente chamados como cristãos. Então foi a primeira vez que os discípulos receberam esse título de cristãos. Porque o comportamento daquelas pessoas, daqueles discípulos ali, não dos apóstolos, mas daqueles que já tinham aceitado a Jesus, pelo trabalho de missões e evangelismo que os apóstolos estavam fazendo, esses homens, esses novos discípulos, eles foram chamados de cristãos por causa do comportamento semelhante ao comportamento de Cristo Jesus. Jesus o Cristo, Jesus o ungido de Deus. Então se observou que aqueles gentios ou que aqueles judeus, ao aceitarem a Jesus, mudavam suas atitudes, seus comportamentos e agora esse comportamento novo que eles tinham se tornava semelhante ao comportamento que Jesus tinha, que Jesus teve, que o Cristo ensinou. Por isso eles se tornaram os primeiros cristãos. Então, dentro da ideia da igreja, a pergunta é:
Qual a missão da igreja? A igreja ela está comissionada pelo próprio Jesus, né, que antes de ser levado ao céu, ele reúne os discípulos em algum momento do seu ministério, e ele vai dizer que estava comissionando a igreja, né, cada discípulo individualmente, para o ID. E esse ID, nós hoje resumimos ele em duas palavras: evangelismo e missões. Então, a igreja, o cristão, ele tem uma missão: cumprir o ID. E esse ID, ele é caracterizado por duas palavras, distinto por duas palavras: evangelismo e missões. Mas então a gente precisa dizer o que é evangelismo e missões. Missões, na sua origem, é a ideia de enviar. Nós observamos que o apóstolo Paulo ele foi enviado, pelos apóstolos, pelos demais apóstolos, para uma viagem. E nesta viagem ele praticou missões evangelizando. Então, missões é basicamente o ato de ir, o ato de enviar, o ato de cumprir um determinado objetivo, em algum lugar, cumprindo métodos. Então, todos nós somos missionários. Mas o que é evangelismo, então? Evangelismo é definido pelo ato de pregar o evangelho. Quando nós fazemos o evangelismo, obrigatoriamente estamos pregando o evangelho de Jesus. Qual a diferença entre evangelismo e missões, então? O evangelismo é aquilo que eu faço independente de ter sido enviado ou não. Eu faço evangelismo, na minha casa, na rua, fui na padaria, encontrei um amigo, evangelizei, eu estou na igreja, eu evangelizo. É o ato de pregar o evangelho onde eu estou sem ter sido enviado. Agora, missões é quando existe uma metodologia envolvendo todo o ato de evangelismo. Por exemplo, enviamos missionários para um determinado lugar e lá ele vai pregar o evangelho, vai fazer o evangelismo se utilizando do método de escola de futebol. O missionário, então, vai estar numa comunidade fazendo o evangelismo através de uma metodologia própria, através da escolinha de futebol. Então, existem várias formas de fazer missões que têm por objetivo realizar o evangelismo. Então, recapitulando, igreja, ela é definida por um cristão, um indivíduo, ele já é uma igreja, e esta igreja, este cristão, ele tem uma comissão, que é o ID, pregar o evangelho, que é feito de duas formas: evangelismos e missões. Então, nós precisamos voltar para entender uma frase dita pelo Guilherme Faller, que ele diz o seguinte: somente quando a igreja cumpre sua obrigação missionária é que justifica a sua existência. É muito interessante a gente pensar nisso. Essa frase ela fica melhor entendida da seguinte forma: somente quando a igreja cumpre o seu papel missionário é que ela justifica a sua existência. Não adianta, irmãos, termos o título de igreja e não fazermos o evangelismo, não fazermos missões, não pregarmos o evangelho. Não justifica a existência da igreja sem o cumprimento desse ID. Esta é a introdução que eu queria fazer, tá bom? Definir o que é a igreja, definir a missão da igreja e definir que a igreja só existe se ela está cumprindo o seu papel de missões. E missões é fazer evangelismo. Eu vou então agora entrar no texto que eu quero aplicar hoje para os irmãos, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deu para você entender bem o que o texto quer dizer? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele não está escrevendo esse texto para qualquer pessoa, ou para qualquer comunidade, ou para qualquer um. O apóstolo Paulo está escrevendo isso para a igreja, ou para os cristãos que estavam em Coríntio. Não o templo, mas os indivíduos que compunham aquela comunidade cristã em Coríntio. Então Paulo está dizendo diretamente para cada indivíduo: qualquer coisa que você fizer, você tem que fazer para glorificar a Deus. Por quê? Porque você é um cristão. Porque você é filho de Deus. Você não é mais um gentil como você era antes. Você não é mais um judeu como você era antes. Você optou por aceitar a Jesus. E Jesus entrou no seu coração no momento em que o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. E aí veio até você o entendimento que havia necessidade de pedir perdão pelo pecado. O perdão chegou até você pela misericórdia e graça de Deus, e agora você se torna uma nova criatura porque você vai viver o processo do novo nascimento. Passou por essa experiência, você agora está na condição de igreja, na condição de cristão, comissionado. Ninguém ao entrar para esta nova vida, ninguém ao aceitar o evangelho aceita para parar de ter obrigações. Não. Na verdade, agora está começando uma nova vida, no entanto, com obrigações bem definidas. Com isso, irmãos, eu quero ressaltar hoje algumas observações que na verdade, é opinião minha, eu julgo ser muito relevante para os cristãos, né? E principalmente eu quero destacar aqui para os membros da nossa congregação. Eu sei que algumas pessoas fora da nossa congregação estão participando, assistindo, compartilhando, mas aqui eu trago uma responsabilidade como pastor de uma igreja. É uma orientação, né, para todos os cristãos, até também para aqueles que não são cristãos, mas principalmente eu preciso que os irmãos da nossa congregação observem e pratiquem isso que eu vou ensinar, isso que eu vou falar, ou até mesmo somente relembrar a partir de agora. Primeiro, você é cristão e cidadão ao mesmo tempo. Então, lembre-se disso. Você é cristão e cidadão ao mesmo tempo. Não há como nós diferenciarmos essas duas coisas em nós. Somos cidadãos, sim, somos, mas somos também cristãos. Isso está interligado. Não há como separar, não há como viver isso em momentos distintos. Eu sou cidadão agora e depois eu sou só cristão. Não, eu vou agir como cristão e depois eu vou ver minha cidadania. Não, nós somos cristãos e cidadão ao mesmo tempo. Você precisa entender isso. Segundo, suas atitudes devem ser coerentes a esses dois aspectos. A nossa atitude agora que somos cristãos, que vivemos o exemplo de Cristo, que refletimos que somos iguais a Cristo, nós somos agora responsáveis por uma coerência nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Cidadania e cristianismo precisam andar alinhadas e em comunhão. Não pode o cristianismo causar conflito com a minha cidadania. A minha cidadania, o meu fato de ser cidadão, não pode criar conflito ou desavença ou criar atritos com a minha vida cristã. Não pode. Eu sou cristão e cidadão ao mesmo tempo. Então caminha junto cidadania e cristianismo. Como cidadão, você tem seus direitos e deveres cívicos. Isso a lei te ampara. Né? Você está amparado pela Constituição. E precisa se posicionar diante da sociedade. Porém, irmãos, isso tem que ser feito com coerência.
existe uma coisa que nós precisamos ter: coerência. Né? Quando você está recebendo informações, estou falando muito sobre isso nesses últimos dias, né? Opinião de fora, aquilo que as pessoas falam, nós precisamos filtrar para que sejamos coerentes. Tá? As suas opiniões, reações e decisões devem ser, contudo, refletidas com a postura cristã. Eu tenho minha posição diante da sociedade como cidadão, como alguém que tem o CPF, como alguém que tem uma identidade, como alguém que tem o direito de voto, como alguém que tem direito de falar, como alguém que tem liberdade de expressão. Eu tenho minhas opiniões, mas eu preciso ser coerente para que essas informações, para que esse meu posicionamento não extrapole a minha postura cristã. Porque eu sou cristão ao mesmo tempo que eu sou cidadão. Como cristão, você também tem direitos e obrigações, né? E que estão pautadas na palavra de Deus. E dessa forma você tem que ser delimitado para glorificar a Deus. Não é porque eu sei que eu sou cidadão do céu que eu posso ferir a minha cidadania terrena. Não posso. Existe uma delimitação, existem limites que o Evangelho de Cristo me coloca, e desse limite eu não posso pular, eu não posso extravasar, eu não posso fugir. Tudo que eu faço tem que estar delimitado para que a glória de Deus seja expressa na minha vida. Então, eu sou cristão porque eu sou igreja. Eu sou igreja porque eu sou cristão. E dentro dessa ideologia e dentro dessa verdade de ser cristão, refletir Cristo, ser um exemplo de Cristo, eu também sou cidadão. E eu preciso aqui neste mundo me posicionar como cidadão que eu sou. Eu tenho os meus direitos e as minhas obrigações. Mas no meu posicionamento eu preciso ser coerente. Porque eu não posso esquecer que eu sou cristão. E aí as minhas opiniões, as minhas definições, as minhas posturas serem tão incoerentes a ponto de ferir os princípios bíblicos, ferir a doutrina bíblica, ou até mesmo de trazer não glorificar a Deus, trazer um mau testemunho para a minha vida como cristão, a ponto de que algumas pessoas possam olhar para nós e dizer: ser crente como ele, ser cristão como ele, ser cidadão como ele. Então nós observamos isso várias vezes acontecendo por causa da falta do equilíbrio, a falta da comunhão entre a vida cristã e a vida de cidadão que nós temos aqui nesse mundo. Não tem como nós vivermos nesse mundo e desatrelar essas duas posturas. Não podemos. Então, como nós precisamos entender a nossa prática de vida aqui, precisamos, irmãos, tomar muito cuidado, tá? Para não ser influenciado por palavras persuasivas, né? Palavras bem colocadas, palavras manipuladas. Cuidado, né? Eu quero abrir aspas aqui. Eu não estou querendo influenciar você a tomar nenhuma decisão. Eu estou passando aqui uma orientação pautada na palavra, na Bíblia. Eu não estou dizendo se você tem que tomar partido de A ou partido de B. Eu não tenho direito, como pastor, fazer isso, direcionar você para um lado ou para o outro, dizer que fulano está certo ou fulano está errado, a menos que ele fira a palavra de Deus. Quando eu pego a palavra de Deus, né, e faço a comparação das postagens, quando eu pego os discursos que são feitos, né, e meço com a inspiração do Espírito Santo pela palavra de Deus, aí eu posso dizer se está certo ou errado. Mesmo assim, eu não posso querer influenciar ninguém
a se decidir como eu estou me decidindo. Dizer que você não tem o direito de tomar, ainda que seja uma posição errada. Tá ok, irmãos? Então, aqui eu quero dizer o seguinte: você tem que se posicionar, mas seja coerente no seu posicionamento. Tá? Esteja cuidadoso em relação à sua vida, porque você é cidadão, mas você também é cristão. Tá? Você é comprometido com Deus. E a Bíblia, nós lemos aqui, 1 Coríntios, Paulo diz: o cristão, em tudo que ele faz, deve glorificar a Deus. Não é uma recomendação para glorificar quando der. Não. É uma obrigação. Isso é uma ordenança. Precisa, em todos os seus atos, glorificar a Deus. Então, você tem que ter cuidado para poder não ficar sendo influenciado por palavras manipuladas, textos fora de contextos, né? Expressões persuasivas. Ouça tudo, mas tenha cuidado de filtrar aquilo que é bom. Para isso é muito importante você conhecer a palavra de Deus. Para isso é muito bom você saber a opinião de 2, 3 pessoas, mas que são pessoas que também sejam coerentes, né, dentro daquilo que estão falando e que sabem o que estão falando. Outra coisa, não se esqueça que por trás de todo discurso há um interesse. Qual o meu interesse aqui hoje? Eu tenho um interesse em tudo que eu estou falando. Claro, senão não estaria aqui. O meu interesse hoje aqui é despertar você para que você saiba se posicionar. O meu interesse não é tender você para um lado ou para o outro. É despertar em você para que você tenha a habilidade de se posicionar corretamente. A responsabilidade de posicionamento é sua. A minha é de orientar você não se posicionar de forma indevida por falta de conhecimento. Então não se esqueça que por detrás de todo discurso, por mais bonito ou por mais romântico, há um interesse. E aí, meu amigo, e aí, meu irmão, é muito importante você conhecer os bastidores de quem está fazendo esse discurso. Né? Ter informações extras, discurso. Informações que possam complementar tudo aquilo que alguém está falando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: ouça tudo e retenha o que é bom. Isso é filtrar, isso é reter pelo filtro da palavra. Por mais bonita que seja a palavra, por melhor que tenha sido pautado o discurso, tem que estar dentro do filtro da palavra. É necessário ter um bom discernimento, o dom de discernimento do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Irmãos, o que está faltando de discernimento hoje é muita coisa. Por isso que a mente do ser humano está ficando turva. Muitos cristãos estão perturbados diante daquilo que está sendo falado. Não sabem para onde vai, não tem paz no coração. Aí o inimigo trabalha tudo à sua volta e ele fica perdido. Até uma palavra bíblica, às vezes, que é falado, ele não consegue mais diferenciar se vem realmente de Deus ou não. Discernimento de espírito. Isso é um dom que nós estamos precisando muito nos últimos dias. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quanta gente, irmão, querendo saber mais do que deve saber. Não tem a capacidade espiritual de saber muito, mas ele quer saber muito. Ele não está preparado espiritualmente para poder ter conhecimento em determinadas áreas, mas ele quer saber. Paulo também, aos Romanos, está dizendo: cuidado, porque você tem uma medida de fé. Qual é a medida de fé que você tem? E é sobre essa medida que você precisa conhecer. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que muitos apostatariam da fé. Por que muitos apostatariam da fé? Por causa das confusões que geram na mente do ser humano. A mente do ser humano fica turva diante de tanta informação. E aquilo que é verdade hoje, amanhã para ele não é verdade mais. Hoje ele concorda com uma coisa, amanhã já não sabe se é verdade mais. Fica variando. Não tem uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que sustente uma verdade.
Por isso, irmãos, se você não tem condição, se você percebe que a sua mente está ficando turva, se está colocando até em risco a sua fé e até a salvação, procure saber menos possível. Saiba apenas aquilo que é na medida da sua fé. Então, tenha cuidado, muita atenção com aquilo que você vai postar, emitir, compartilhar as suas opiniões e ideologia. Precisa ser com coerência, precisa ser com prudência, não deve ser agressivo, precisa ter informações de fontes confiáveis. Hoje virou moda compartilhar fake news. Não sabe de onde veio e está compartilhando. Ou então, até informações que já passaram do prazo de validade. Esses dias eu mesmo compartilhei um vídeo que já tinha sido compartilhado antes e já tinha perdido aquela validade. E aí agora eu preciso aqui publicamente confessar um erro que eu cometi. Por quê? Nós precisamos então agora, irmãos, ter mais cuidado para verificar a fonte se é confiável ou não, se está ainda valendo aquela informação ou não. Tá? Precisa ter coerência com a nossa fé. Um vídeo foi falado, foi um cristão que falou, mas o que ele está falando é coerente à nossa fé? O discurso é bonito, está pautado na palavra, mas é um discurso cristão? Não, às vezes não. Quantas pessoas estão pegando a Bíblia para poder fazer discursos muito bonitos anticristão? Cuidado. Deve revelar a sua postagem, o seu comportamento, deve revelar a sua boa postura cristã. Tá ok? Então, cuidado. Eu já estou encerrando aqui essa transmissão dizendo o seguinte: você não deve ser manipulado para interesses que não são coerentes à glorificação a Deus. Voltando ao texto que nós usamos. Tudo que você fizer precisa glorificar a Deus. Se não está glorificando, você está possivelmente gerando pecado. Tá bom, irmãos? Então eu termino essa transmissão aqui agora, essa palavra, dizendo o seguinte: eu quero convocar a todos vocês. E nós precisamos convidar e convocar outras pessoas também para nós orarmos, clamarmos a Deus. Primeiro, para que essa pandemia ela se acabe ao mais rápido possível. Para que Deus tenha misericórdia de nós. É claro que existe, irmãos, possivelmente, uma ação de Deus, né, sobre isso. Isso está sob o controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Mas se é um juízo de Deus, se é uma ação de Deus, né, se é uma permissão com propósito de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, para que não sejamos alcançados e levados a perdas por essa pandemia. Vamos orar também, irmãos, pelos políticos, porque não estão se encontrando. Nós observamos que os interesses políticos não estão direcionados à sociedade, à comunidade. Não. Os interesses políticos estão entre os interesses pessoais deles. São brigas que definem claramente o interesse de cada um político e não reflete a necessidade do povo. Irmãos, se nós não clamarmos, se a igreja não cumprir o seu papel, vai ficar cada vez pior. Irmãos, precisamos, em terceiro, orar e clamar a Deus pelos líderes eclesiásticos. Somos nós, pastores, os líderes eclesiásticos, que estamos influenciando uma grande parte da população brasileira. Que nós sejamos alcançados por Deus, que as nossas mentes possam ter ali discernimento, que Deus possa agir em nós, trazendo sabedoria para nós conduzirmos o povo de Deus, conduzirmos aqueles que estão debaixo da nossa liderança de uma forma sábia, para que o Evangelho de Cristo seja autêntico nesse mundo. O que está por vir, irmãos, pode ser muito maior do que nós estamos pensando hoje. E aqui eu não quero causar um medo, nem provocar uma reação dos irmãos.
mas eu quero clamar à igreja, que é urgente a convocação para nós clamarmos, não uma oração simples, mas clamarmos a Deus pela pandemia, pelos políticos e pela liderança cristã. Amém? Eu quero terminar essa postagem, essa palavra, orando mais uma vez com você, e eu tenho certeza que você em casa também vai estar orando e compartilhando com os demais irmãos. Pai querido e santo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque este tempo aqui não foi perdido. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem interesse em nos fazer aptos para termos, ainda aqui neste mundo, uma vida autenticamente cristã. Sermos a igreja, sermos Deus, os cristãos, aqueles semelhantes a Cristo. Em um mundo rebelde, em um mundo contaminado, em um mundo em que a maldição se apoderou, nós vamos e nós precisamos nos destacar. Porque estamos aqui, Senhor, somente por um período de tempo. Mas enquanto estamos aqui, continuamos sendo sal e luz neste mundo. Deus, não nos permita ser confundidos. Não nos permita, Senhor, sermos manipulados. Deus, mas que o Espírito Santo seja o guia da tua igreja neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. E agora, daqui a pouco, 22 horas, todos nós, cada um na sua casa, fazendo o seu culto doméstico, tá bom? Fica na paz de Cristo Jesus.